Ao vivo, a paz de Deus, meu querido, meu amado irmão Jonas, meu amado irmão das buscas dos dons de Deus na terra. Vou saudar você, tá? Vou Amém. te saudar e já vamos entrar em oração para nós começar a nossa conversa. Paz de Deus, meu amado irmão Jonas. Amém, meu querido. Deus que te abençoe. Satisfação em revê-lo. Amém. O prazer é todo nosso. Vamos começar em oração aqui, tá bom? Sim. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eterno Deus, grandioso Pai, que habita na extremidade, no céu, na terra, dentro dos nossos corações, estamos mais uma vez aqui ligados numa só fé e numa só comunhão com todo o teu povo. Permita que esta podcast pode ser um caminho aberto na vida de muitas pessoas e elas possam sentir o poder de Deus na vida delas, intermédio do que vamos falar, essas santas conversações. No nome de Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. 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 Hoje, com muita alegria, com muito prazer e muito amor, que recebo o meu querido, meu amado irmão, amigo de muitos anos, de muita década, de muito tempo, meu querido e amado irmão Jonas. Irmão Jonas, mais preciso conhecido como Jonas de São Carlos, das Santas Buscas dos Dons na Terra. E hoje nós vamos saber tudo sobre o Jonas, vamos saber tudo sobre isso daí. Vamos saber sobre essa dádiva, esses selos de promessa em massa, em quantidade. Irmão Jonas, seja muito bem-vindo. Saúda o povo aí, saúda todos que estão conosco. Com a santa paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Cristo. Vai lá, meu amado. Saudação a todos com a santa paz de Deus. Deus que abençoe a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus possa aí, nessas santas conversações, que o Espírito de Deus também possa visitar a cada um e dar a cada um, né, cumpra na vida de cada um o desejo do coração de todos nós que estamos aqui. Deus que abençoe, irmão Isaías. Vamos começar assim, irmão Jonas. Vamos começar assim. Quantos anos você tem, irmão Jonas? Isaías, é feio perguntar a idade, mas já, mas já 52 primaveras. Você é igual eu. Eu também não gosto que pergunta a minha idade, eu estou perguntando a sua, porque eu quero voltar lá atrás, no seu tempo de menino. Hoje você tem o quê? Uns 40 anos? 52, Isaías. Olha, 52 rapaz, anos. você tá bem conservado. Tá bonito, tá bem conservado. Deus que te abençoe. Eu vou aí para a cidade para tomar essa água também para ficar conservado. Glória a Deus. Irmão Jonas, você desde menino serve a Deus, seus pais serviam a Deus, você é de qual igreja? Onde você conheceu Jesus Cristo? Fala para nós. Isaías, pela graça e misericórdia de Deus, né? Sim, fui nascido num berço cristão, né? Por misericórdia de Deus, né? Não é por mérito isso, né? É por misericórdia que os meus avós lá atrás já conheceram esse Deus maravilhoso, essa graça maravilhosa, né? E até hoje, na cidade de Ribeirão Preto, né? Muitos irmãos conhecem a nossa família, né? E vão conhecer o nosso avô, né? Mais conhecido como irmão Antônio Caríssimo, né? O nome dele é Antônio de Oliveira, porém, de tanto a Irmandade chamar de caro irmão, caríssimo irmão, então ficou conhecido como irmão Antônio Caríssimo. Se os irmãos chegar hoje em Ribeirão Preto e falar assim, precisa saber onde é a família dos Caríssimos, aí vai achar o lugar. Se falar Antônio de Oliveira, ninguém conhece, né? Então, Deus converteu eles, depois os meus pais, né? Mas Deus fez uma obra muito bonita comigo, Moisaías, na minha infância, porque eu já conheço o poder de Deus na minha vida desde criancinha, quase que recém-nascido. Eu nasci com
uma enfermidade, né? Era uma anemia profunda. E no decorrer dos meses, quando eu tinha 7 meses de idade, aquela anemia ela se agravou, né? Foi muito agressiva e virou leucemia. E virando leucemia, com 7 meses eu vim a óbito, né? E minha mãe, sem condição financeira, né, até para fazer o funeral, comprar o caixãozinho, a terra do cemitério lá para sepultar o Jonas, né, recém-nascido. O que aconteceu? Desesperada, lá atrás, se fazia o velório nas residências, né? Então ela me levou para a casa do seu pai, que é o meu avô, e desesperada, chegou na casa do meu avô, contou toda a situação. Aí ele disse assim: filha, calma, vamos fazer assim. Eu sempre ensinei vocês desta maneira: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos fazer assim: coloca o Jonas aí no sofá. E colocou no sofá, sem vida, testado de óbito do lado. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o dono da vida e da morte. Vamos ver o que ele faz. Se ele quiser fazer um milagre, ele vai fazer. Se não, nós vamos correr atrás, vamos parcelar o caixão, o cemitério, e vamos dar um jeito de sepultar o Jonas. Pode ficar em paz. E foi assim. Minha mãe chorava muito, né? Depois de contar. E na hora, o meu avô, um homem de muita fé, muito usado por Deus, ele dobrou o joelho bem perto assim da minha cabeça e com imposição de mãos, colocou as 2 mãos sobre a minha cabeça e disse: Senhor, no nome do Senhor Jesus, está escrito, tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, ele vos há de conceder. Então tu és o dono da vida e da morte. Se tu achar graça na oração do teu servo, devolva a vida para o Jonas. Quando ele orou assim, eu dei um pulo no sofá e Deus me deu a vida novamente. E hoje eu estou aqui, né, nesse podcast, glorificando a Deus, porque o Senhor, ele teve misericórdia da minha família, de mim. E quando eu retornei, eu já retornei sem a enfermidade, né? Deus já me libertou naquela hora. Então, a minha mãe disse assim para o meu avô: olha, pai, Deus devolveu Jonas para o pai, cuida dele, faz dele como a mãe de Samuel fez, ensina os ensinamentos da graça para ele, né? Porque Samuel, ele acendia as lâmpadas do templo, então ensina a obra de Deus para o Jonas. Eu venho ver ele aqui, eu venho visitar ele, mas cuida dele. Então, a partir dos 7 meses, eu fiquei morando com os meus avós, né? E eu chamava eles de pai, justamente por isso. Então, tem muita obra que eu vou contar sobre o meu pai, que é o meu avô, entendeu? Então, essa foi uma delas que Deus fez na minha vida, me trazendo de volta, me ressuscitando, e eu estou aqui glorificando a Deus. E nós crescemos vendo assim. Pode falar. É um milagre muito forte. É um milagre muito forte, porque o meu irmão teve leucemia no sangue e o Senhor recolheu. Você teve leucemia, todo mundo sabe que leucemia é câncer, você morreu e você ressuscitou intermédio da fé dos seus pais, que realmente são seus avós, né? Porque já iniciamos com o pé direito, já iniciamos com um milagre maravilhoso, coisa linda. Glória a Deus. Agora, vamos lá. Com quantos anos você batizou? Com 16 anos. 16 anos de idade. Você levou um período um pouco extenso com esse milagre tão grande até chegar no batismo. Eu batizei com 13 anos. Já era para você ter batizado com 10, menino. Porém, antes disso, antes de eu ser batizado, o Senhor já fez umas obras muito bonitas com a gente, né? Até, inclusive, se o irmão me der a oportunidade, eu vou contar o tempo é seu. Como tudo começou, a dispensação dos dons na vida da gente, né?
Eu tinha 15 anos de idade e meus avós, né, que eu chamo de pai, eles estavam um pouco enfermos, né, já de idade. E eu coloquei um propósito no meu coração. Eu convidei o meu irmão mais novo, o Alaor, que inclusive ele com certeza está nos assistindo. Convidei a minha irmã Luciana, o meu primo, o Efraim Efflers, e eu. Falei para eles assim, ó, vamos fazer o seguinte, já que ser crente de verdade, a gente não pode fazer as coisas que o mundo oferece. Então, vamos ser crente de verdade, vamos dar continuidade na obra que Deus já faz com os nossos avós, com os nossos pais. Se nós não pode ir para uma discoteca, se nós não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada que o mundo oferece, vamos fazer assim, ó, vamos se jogar de cabeça na graça. E pedir para Deus nos revestir, encher de dons, para nós poder servir a Ele na terra. Só que tem um detalhe, nós vamos fazer assim, nós tínhamos na época, tinha um quarto grande na nossa casa, que nós chamava de quartão. Vamos entrar no quartão e dobrar o nosso joelho, e nós só vamos levantar da oração quando Deus der alguma coisa para nós, um presente para algum de nós, aí nós levantamos a oração. Senão, nós não vamos levantar. Então, é assim, ó, quem quiser entrar, já sabe, só vamos sair depois que Deus fizer uma obra. Aí eles concordaram com aquilo e o Senhor selou no céu esse assunto, irmão. Nós entramos naquele quartão, eu era o mais velho, estava com 15 anos de idade. Fechei a porta com a chave e dobramos o joelho bem no meio do quartão. E começamos assim, glória a Deus, santo é o Senhor. Sabe aquele buscar a comunhão? E fomos glorificando, porque eu aprendi que o glória ele tem muito poder em seus efeitos. E um glória chama outro glória, uma virtude chama outra, e a comunhão foi entrando naquele quarto, entendeu? E aí, dali a pouco, nós percebemos que o Senhor estava nos visitando. Não sei quanto tempo nós ficamos de joelhos, foi 1 hora, 2 horas. De repente, o Espírito de Deus desceu e batizou a minha irmã caçula, de 13 anos, com a promessa do Espírito Santo. E ela começou a manifestar bastante, sabe? Foi assim, variedade de línguas. Deus tomava ela em variedade de línguas. E aí fiquei muito feliz, porque falei, o Senhor aceitou o nosso propósito. Né? Ele aceitou o nosso propósito. Então, com certeza, em nós, Ele dará continuidade na obra dele. Né? E tá bom. E continuamos. Falei para os meninos assim, bom, agora Deus já selou a nossa irmã mais nova, a caçula, só falta nós 3 agora. Então glorifiquem mais, fiquem mais comunhão. E fomos glorificando mais, dando bastante glória. Dali a pouco o Senhor veio, bum, selou meu irmão também, o mais novo que eu, com a promessa do Espírito Santo. E ele começou a falar num japonês muito lindo, sabe? Foi manifestando, minha irmã falando, meu irmão falando, aí só ficou eu e meu primo, que estava de frente comigo. E aí eu falei para ele assim, agora é só nós 2. Vamos aumentar a comunhão. E fomos dando glória seguido, assim, sabe? Mas Deus não selou, nem eu nem ele. Fiquei quase rouco de tanto dar glória, e Deus não me selou, e também não selou o meu primo. Mas já estava feliz que Deus tinha selado meus 2 irmãos, com a promessa do Espírito Santo, né? Aí eu pensei comigo, bom, vou encerrar a oração, contar para os nossos avós o que Deus fez. Né? Levantei da oração, encerrei a oração, levantamos e os 2 manifestando, né? Quando eu levantei da oração, que eu ia encerrar, desceu na minha frente como se fosse um pergaminho que desenrolou na minha frente. E estava escrito, alguns escritos em latim. Mas como que eu sabia que era em latim? Olha o mistério de Deus, irmão. Estava escrito em latim. E eu comecei a ler em latim o que estava escrito. E estava escrito assim, dentro de 10 minutos, vai parar um monza azul na porta da vossa casa, com 5 varões.
Um é o necessitado, 4 são só acompanhantes. Esse necessitado, ele precisa de um grande sinal. Que ele disse, se eu amo a alma dele ainda, porque a esposa dele foi embora com outro, se eu ainda amo ele, e se o Senhor ainda quer ele nesta graça maravilhosa, que o Senhor batize ele com a promessa do Espírito Santo. Foi esse o pedido que ele pediu para Deus, e estava escrito naquilo, e eu li aquilo tudo, sabe? E aí tá bom. Eu peguei, né, atônito com aquela situação, eu fui contar com meu primo. Quando eu fui contar, ele falou assim, não fale. Tem uma voz falando comigo. Está dizendo que você viu um pergaminho, que está escrito em latim. Está escrito assim, 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 assim. Tudo que eu falei por mão agora. Ele falou para mim, sem eu contar para ele. Então, para os 2 meus irmãos, Deus batizou eles com a promessa do Espírito Santo. Mas para nós, Deus deu a visão e a revelação e a profecia. Foi assim que tudo começou. Tá bom, fiquei atônito com aquilo. Falei, mas como você sabe disso, sendo que eu nem te contei ainda o que aconteceu? Ele falou assim, tem uma voz que está me contando isso. Glória a Deus, que maravilhado. Falei, então precisamos contar logo para o nosso avô, para o nosso pai. Aí, encerrei a oração, fui lá, abri a porta. Quando eu abri a porta, irmão, estava do lado de fora da porta, estava o meu avô e a minha avó, né? Minha mãe e meu pai, de joelho no chão. E Deus tomava meu pai numa linguagem indígena e minha mãe numa linguagem italiana. Glória a Deus. Os 2 já estavam participando daquela festa e nós nem sabíamos. Aí eles levantaram da oração, nos abraçou. Foi uma visitação do Espírito Santo muito grande que o Senhor nos envolveu. Contei para ele, ele disse assim, então corre, porque eles já devem estar chegando. Corri para a sala, abri a porta. Quando eu abri a porta, o Monza Azul encostou na porta da nossa casa. Glória a Deus. E aí, irmão, é interessante o Espírito de Deus, que ele trabalha, ele é tão, tão santo, tão puro, irmão, que quando eu olhei dentro do Monza Azul, eu já conhecia eles, eu já sabia o nome deles, e comecei a chamar eles pelo nome. Eles foram entrando já chorando na nossa casa. A nossa casa sempre foi muito visitada, irmãos de todo o Brasil vinham orar com meu avô, né, meu pai. E aí, irmão, eles entraram, e quando eles entraram na nossa casa, já chorando, ficaram já em pé, na comunhão, na sala. Aí eu não vi a hora de tudo aquilo acontecer que o Senhor tinha nos revelado. Falei para o meu pai assim, então inicia logo. Né? Eu queria ver acontecer. Aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, é o seguinte, a partir de hoje é lícito que eu diminua e vocês cresçam. Pode abrir a oração. Glória a Deus. Foi a primeira vez que eu abri a oração na frente do meu pai. Bendito seja Deus. E uma comunhão tão santa, a mesma que já está nos visitando aqui. Bendito seja Deus. Nos envolveu naquela hora. Eu abri aquela santa oração. Não sabia nem como era direito, até pedi para o meu pai me ajudar. Aí eu contei tudo para aqueles irmãos o que estava acontecendo. E virei para aquele irmão e falei assim, você é o necessitado. Sua esposa foi embora, te abandonou você. E você pediu um sinal para Deus se Ele te ama. E se Ele te amasse, era para Ele te batizar com a promessa do Espírito Santo. E no que estava escrito no pergaminho, era para mim te colocar no meio da sala. Colocar minhas 2 mãos sobre a tua cabeça. E Deus ia cumprir o desejo do seu coração. Peguei ele para o braço, coloquei no meio da nossa sala. Coloquei as 2 mãos sobre a cabeça dele. Quando minha mão bateu na cabeça, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Foi aí onde tudo começou. Foi a partir desta obra aí. Então eu nem era batizado ainda. Né? Coisa linda. Ainda vamos chegar lá no seu batismo. Os irmãos estão ansiosos aqui. Tem um irmão seu pedindo para te saudar. Alacir, é isso? Alacir? Alaor? Alaor, acho que é Alacir, Alaor. Às vezes está muito curto, rapaz. E ele está falando aqui, também o irmão Lucas também está falando aqui para você contar a obra do seu tio Davi, que era cego. Essa obra é bonita também.
Louvado seja Deus. Posso contar? Conta ela para nós voltar quando você batizou. Vai lá. Nós queremos saber sobre você. As obras nós Tá, vamos ouvir, mas nós queremos saber sobre você. Quem você é? tá bom. Essa obra do meu tio, né? É tio-irmão, né? Porque meu avô me criou, então fui criado junto com os meus tios. Então virou tio-irmão. Então eu vou contar como irmão, tá? O Davi, ele foi cometido com uma enfermidade nas vistas, né? E uma infecção muito forte. Então os olhos dele ficavam todo impregnado, fechado, né, de secreção e corria assim umas lágrimas quentes no seu rosto. Mas era tão fervendo aquelas lágrimas que descia que cozinhava toda assim a pele do seu rosto, certo? Então ficava assim na carne viva onde descia as lágrimas. E ele tinha 4 aninhos, Davi, nessa época. E o meu pai, né, o meu avô, ele não tinha leitura, ele não tinha estudo. E por uma humilhação que ele passou, Deus ensinou ele a ler e a escrever. Ele entrou no banheiro da nossa casa, dobrou o joelho e falou: Senhor, tu é o mestre dos mestres, professor dos professores. Olha a humilhação que eu passei no meu trabalho por não saber ler e escrever, Senhor. Me ensina. Quando ele falou assim, irmão, nós temos uma Bíblia grande dessa de púlpito na nossa casa. E aí Deus falou com ele assim: meu servo, levanta, vai até a tua sala, pega as escrituras e leia. E ele foi, irmão, ele pegou as escrituras, na comunhão, abriu, quando ele abriu, ele já sabia ler e escrever. Deus fez essa obra com ele. Eu contei essa para poder contar do Davi. E aí o Davi, com aquela enfermidade, meu pai levou ele até o Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Foi feita ali uma junta médica e os médicos desenganaram o Davi. Disse assim: olha, pai, hoje o teu filho ele está com 4 aninhos, mas quando ele tiver 6 anos, ele já vai estar cego por completo. Então, já vai acostumando ter um filho cego na tua casa. Então, quando ele falou assim, entristeceu o coração do meu pai, ele ficou bastante triste, mas crendo que Deus podia fazer uma obra na vida do Davi. E ele voltou para a nossa casa, na esperança de Deus operar uma obra. Colocou o Davi, quando chegou na nossa casa, colocou o Davi deitado numa caminha no quarto, ao lado da sala, e veio até a sala na comunhão, pegou a Bíblia que estava na mesinha de centro, ficou na comunhão com a Bíblia fechada e abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, saiu naquela parte do cego do tanque de Siloé. Quando ele começou a ler aquela passagem, porque depois que Deus ensinou ele a ler e a escrever, ele sempre leu a Bíblia em voz alta e explicava para nós poder aprender. E nesse dia não foi diferente. Ele começou a ler aquela passagem do cego, que o Senhor Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nas vistas do cego, mandou ele lavar no tanque de Siloé e Deus libertou ele. Ele lendo essa passagem, o Davi, de 4 aninhos, desceu da cama, veio e sentou embaixo, entre as pernas do meu pai, embaixo das escrituras, embaixo da Bíblia. Meu pai estava lendo e ficou ouvindo aquela passagem. E quando ele terminou de ler aquela passagem, que ele fechou a Bíblia, o Davi, de 4 aninhos, olhou assim para o meu pai, com as lágrimas todas escorrendo, seus olhos todo pregados, e disse assim: papai, leva eu também nesse tanque de Siloé? Glória a Deus. Quando falou assim, irmão, meu pai começou a chorar, colocou a Bíblia assim, pegou o Davi nos braços, assim, ergueu para cima, assim, na nossa sala, e ele deu um grito bem alto: Deus, eu bem sei que o tanque de Siloé está muito longe daqui, mas o mesmo Deus que operou lá no tanque de Siloé tem poder de operar aqui no tanque da minha casa. Levou o Davi até no tanque da nossa casa, onde a nossa mãe lavava roupa, abriu a torneira, lavou as vistas do Davi no nome do Senhor Jesus, e Deus libertou o Davi por completo. Hoje o Davi é pai de família, já tem neto, e nunca mais essa enfermidade manifestou. Louvado seja Deus. Glória a Deus, coisa linda, hein?
Vamos voltar agora no seu batismo de 16 anos. Como que foi isso? Então, sabe aquele negócio que você nem vê você ir batizar? Foi desse jeito. Foi na época que eu conheci o Silas, o Serginho, né? Que eles começaram a descer na nossa região, eles vieram para orar com meu pai. E foi nessa época, né? Não sei se o irmão chegou a conhecer também o Galileu de Cabriúva. Chegou a Então, conhecer? Cabreúva conheceu um profeta lá, o Tonhão do Porrete lá. Sim, sim. Então, nessa época, aí começou a descer esses meninos para nossa casa e nos visitar, orar, e aí eu comecei a conhecer assim a essência do dom de Deus na parte de visão e revelação, sabe, irmão? Porque existe o dom, mas existe também a excelência do dom, né? E a gente começou a conhecer alguns irmãos que carregavam a excelência do dom, né? E nessa época eu comecei a ver muitas obras, né? Comecei a andar bastante com o Silas, o Serginho, nessa época, né? A gente fazia bastante visitas junto, viajava junto, e eu comecei a ver alguns milagres acontecer, né? Então, o Senhor me converteu nessa época. E quando eu fui no batismo, no Santo Serviço de Batismo, né, o Senhor movimentou muito no meu coração que eu nem vi. Quando eu vi, eu já estava trocado de roupa em pé para descer nas águas do Santo Batismo. Coisa linda. Foi. Agora, nós estávamos conversando um pouco antes aqui de iniciar, e nós falamos sobre o significado do teu nome. Nome Jonas, quando nós pergunta para qualquer pessoa, o que significa o nome Jonas? Eu mesmo já optei e disse, Jonas é teimoso, né? Aquele profeta teimoso. Mas você disse que existe um outro significado. Até me contou. Eu quero que você conta para as pessoas qual é esse significado e porque ele tem tudo a ver com o seu nome, tem tudo a ver com esta podcast, tem tudo a ver com o que nós vamos tratar daqui para frente. Fala para nós o que significa. Então, eu até não sabia o significado, né? Até todo mundo falava assim: qual é o nome do irmão? Eu falava Jonas. Tá, é Jonas, é verdade, é Jonas. Eu falava assim: ó, para não esquecer, é só lembrar do desobediente. Ainda brincava assim com os irmãos, que era só lembrar do desobediente, porque Jonas foi desobediente, né? Mas mesmo Jonas sendo desobediente, irmão, tem muitas pessoas que não atentam a isso. Mesmo na desobediência de Jonas, ele foi um homem de Deus que, com a sua desobediência, uma pregação dele converteu mais de 150 mil almas, né? Então, o dom de Deus estava sobre ele. Aí, nessa passagem aí do nome, teve um irmão que entrou em contato comigo e falou assim: irmão Jonas, você não sabe o significado do nome do irmão? Aí eu falei assim: desobediente, irmão? Ele falou: não, irmão, não é desobediente. Significado do irmão significa pombo. Tem tudo a ver com a descida do Espírito Santo. Ele me falou isso. Aí eu falei assim: mas onde o irmão viu isso? Ele falou assim: nos dicionários tem isso, irmão. Eu falei: nunca vi. E realmente, eu procurei nos dicionários, fui lá, até inclusive, a primeira coisa que eu fiz foi no Google. Entrei no Google, né? E realmente o significado é isso mesmo, né? Foi o significado do meu nome é esse. Não sei se o irmão tem aí a facilidade de visualizar O isso, mas significado do seu nome é pomba. E o símbolo do Espírito Santo é a pomba também. E você carrega em ti o penhor do Espírito Santo, né? Então, desde menino, você já vê milagre, já é um milagre vivo, né? É um milagre vivo. Carrega o penhor com o significado do teu nome. Agora, nós vamos começar assim.
Você recebeu de algum ancião da congregação cristã no Brasil a autonomia de atender algum culto com busca dos dons? Porque eu já vi com os meus olhos diversos anciões, cooperadores sentados no banco, e o irmão Jonas, sem ter ministério no relatório oficial, atendia a busca dos dons e pregava, e tinha a autonomia de dizer às pessoas, eu já vi isso com os meus olhos, Sim. senta todo mundo sentar, falar, agora quem Deus batizou com a promessa fica de pé. E eu vi as pessoas de pé, e ia começar a contar 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 pessoas seladas com a promessa. Bom, eu já atendi a busca dos dons. E eu nunca tive essa coragem de dizer, irmãos, fica de pé, quem foi selado com a promessa. Nunca tive, porque eu falava, eu acho que as minhas buscas dos dons foi percas de dons, né? Agora a sua realmente foi busca dos dons. Conta para nós se algum ancião da congregação cristã no Brasil te deu esta autonomia de fazer esses atendimentos. Depois nós vamos para o dom de Deus e para a autonomia celestial. Vamos falar da física primeiro. Sim, irmão. Tudo começou, irmão, tudo começou assim, do jeito que eu contei por irmão, nesse primeiro irmão. E é interessante, o dom de Deus, a gente fala que o dom de Deus não é o Jonas que opera, é o Espírito Santo de Deus que opera. Então, deixo claro aqui que toda a glória, toda a honra, todo mérito, todo louvor, toda adoração, somente a Deus seja dado, né? Porém, irmãos, tem irmãos que carregam o dom de Deus, certo? Então, o dom de Deus, ele é tão perfeito, tão sábio, tão puro, irmão, que é assim, eu não era selado com a promessa do Espírito Santo. Deus me selou há pouco tempo agora. Olha que interessante isso. Então, orei com muitos irmãos, atendi muitas buscas de dons, e Deus selava muitas almas com a promessa do Espírito Santo, porém, eu ficava lá, glória a Deus, aleluia, santo Deus, quando será o meu dia, Senhor? Certo? Deus me selou agora em 2013, que Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo. E quantas almas eu vi Deus batizar com a promessa do Espírito Santo. Por misericórdia, nós estávamos ali junto, né? E Deus fez grandes obras na nossa vida através disso, né? Mas quanto à autonomia, irmão, foi assim, não foi de um ancião, né? 2, não, foi vários anciões, vários cooperadores que nos deu esta autonomia, esta liberdade do Espírito Santo. Porque uma coisa é certa, onde há liberdade, o Espírito Santo de Deus opera. Onde não tem liberdade, o Espírito Santo não opera. Fica aquela coisa mecânica, né? Mas onde há liberdade do Espírito, ele passeia no meio do povo e opera milagre, certo? Então, o que acontece? Um dia teve um irmão na minha casa, ele me ligou, Jonas, paz Deus. Eu falei, amém. Aí ele falou o nome dele, eu não vou falar o nome dele aqui, tá? Ele falou o nome dele para mim e falou assim, irmão, eu gostaria de fazer uma visita pro irmão. Eu falei, tá bom. Aí ele veio me visitar, veio ele, o filho dele e mais um irmão, que é um irmão assim, famoso na área do trabalho dele, certo? E ele é um dentista muito famoso, certo? E aí, irmão, eles vieram nos visitar. Mas eu não sabia que esse irmão era ancião e nem conhecia os outros. Ele só falou assim, nós gostaríamos de fazer uma visita por irmão, pode? Eu falei, claro, irmão, pode. Desliguei o telefone, nem sabia de onde era. Dali a pouco, chegaram na minha casa, irmão, foi eu que liguei pro irmão e tal. Falei, entre, irmãos. Entraram, conversamos alguns assuntos da obra de Deus, contei algumas maravilhas e fomos orar. Quando nós fomos orar, que eu apresentei eles, Deus veio e batizou o filho dele com a promessa e esse irmão, que é um dentista famoso, né? Com a promessa do Espírito Santo. E ele ficou muito contente com aquilo, irmão.
Deus tomou ele numa linguagem muito santa, muito pura. Levantamos daquela oração, ele veio me deu um abraço muito forte e falou: irmão Jonas, o que eu vim fazer aqui foi buscar uma confirmação de Deus para te fazer um convite, porque eu só tinha ouvido falar do irmão. Então é o seguinte, eu quero que o irmão atenda uma busca de dom para mim na minha igreja. Ô, irmão, vamos fazer assim, o irmão já está confirmado, mas eu vou orar a Deus, se o Espírito Santo me fizer saber, com alegria eu vou atender uma busca de dom por irmão, vou participar da busca de dom, atender não, vou participar com o irmão na busca dos dons. Ele falou, tá bom então, vamos marcar para domingo próximo. Eu falei, então tá bom, então o irmão vai fazer o seguinte, eu vou orar hoje à noite, e amanhã o irmão me liga. No outro dia, 7 horas da manhã, ele já estava me ligando, né? E aí, naquele dia, voltando atrás, naquela hora, ele falou para mim, irmão, o irmão não me conhece, eu sou ancião na obra de Deus, de tal região, né? A minha igreja é uma igreja para 1000 sentados, e eu gostaria que o irmão fosse lá. E aí, marquei para outro dia para dar resposta para ele. Fui orar a Deus, o Senhor movimentou no meu coração e trouxe alegria, e a visitação do Espírito Santo em mim foi muito grande. E o Senhor, posso entrar no anjo? Não, a do anjo, você conta daqui a pouco. Continua falando sobre essa parte. Deus falou quantos lá? Então, mas para essa parte precisou a parte do anjo antes. Então nós já entramos na obra do anjo. Então já pode contar, então. Já pode contar. Então, e aí eu estava em casa orando, né? E era 8 horas da noite. 8 horas da noite eu estava orando. E eu deixei a luz do meu quarto acesa, a porta fechada, só eu sozinho, minha família. Eu até falei para não fazer barulho, que o Senhor tinha me pedido para orar. E de repente, irmão, eu senti que clareou o meu quarto. E quando clareou o meu quarto, né, eu pensei comigo, a gente é humano, nosso pensamento é muito baixinho. E eu pensei comigo assim, Deus me visitava numa linguagem diferenciada que eu nunca tinha manifestado, muito linda, santa, pura. E aí, naquele momento, eu pensei comigo, mas a luz já estava acesa. Porque mesmo quando a gente está com o olho fechado, se acender a luz, a gente percebe o clarão, né? Então, eu estava com o olho fechado, manifestando, mas a luz já estava acesa. Mesmo assim, acendeu o meu quarto. E aí eu abri o olho, irmão Isaías. Quando eu abri o olho, tinha um varão do meu lado, em pé do meu lado. A altura dele, em média, mais ou menos uns 3 metros de altura, irmão. Muito forte, um cinturão atravessava o seu peito. E aí, quando eu vi ele, irmão, meus lábios na mesma hora começou a formigar, eu senti que eu perdi o sangue, eu caí sentado no meu calcanhar e eu não conseguia me movimentar. E comecei a clamar a Deus porque eu percebi que eu estava morrendo naquela hora, né? E começou a formigar todos os meus lábios, meu corpo formigar. Aí ele disse assim, a paz de Deus. Ele me saudou com a paz de Deus. E eu, no meu pensamento, eu respondi amém, que eu não conseguia falar, só ele que falava. Aí ele disse assim, não temas, sou enviado de Deus aqui. Eu vim para uma missão, vim falar sobre dons e derramar sobre você o que precisa ser derramado. E quando ele disse assim, ele falou assim, estenda a tua mão direita, irmão. Que jeito que levanta a mão, irmão. Não tinha como. Eu estava sem força total no meu corpo, mas mesmo assim, com a mão um pouco trêmula, eu consegui erguer a mão, não estendi a mão, só ergui a mão. Aí ele ergueu o braço direito dele também. E quando ele ergueu o braço direito dele, saiu uma bola de fogo azul, um azul assim, um azul celeste, sabe? E ele veio e colocou essa bola de fogo na minha mão. E eu fiquei vendo aquele fogo azul na minha mão direita.
E aí ele disse assim, agora estenda a tua mão esquerda. E quando ele estendeu, eu ergui a minha mão esquerda do mesmo jeito, ele estendeu o braço esquerdo e criou-se na mão dele uma bola, uma chama de fogo dourado. Aí ele falou, ele veio e colocou na minha mão esquerda e disse assim, agora bata uma mão na outra. Bater uma mão na outra, irmão Isaías, o irmão já viu, nas escrituras é bíblico, bater uma mão na outra, né? E quando eu bati uma mão na outra, irmão Isaías, sabe quando a gente pega assim aquele bombril, que você põe fogo no bombril e roda ele assim, faz um monte de faísca, né? Então, quando eu bati uma mão na outra, formou aquele monte de fagulha em cima da minha cama, no meu quarto, assim, no chão, lotou de fagulha. E aí ele disse assim, a partir de hoje, assim será na tua vida, na minha obra. Aí tá bom. Aí ele falou assim, vem comigo. Quando ele falou assim, irmão, eu estava de joelho no chão ali. Mas quando ele falou isso, eu já me vi uns 500 metros de altura junto com ele. E eu olhava para baixo e me via lá embaixo, eu orando, via a minha família lá embaixo. E aí ele estendeu as duas mãos e derramou sobre a minha casa aquele fogo também. E disse assim, vem comigo. E voltei onde eu estava. Quando eu voltei, ele me saudou com a paz. Não, antes ele me conversou comigo alguns assuntos sobre os dons, né? Que até inclusive alguns assuntos, quando Deus dá graça de atender alguma busca de dom, o Senhor traz para mim e fala assim, fale este assunto. Aí eu entro nesse assunto que aquele anjo me falou naquele dia para Deus operar alguma obra. Né? E aí ele me saudou com a paz de Deus e foi embora. Tá bom. No dia seguinte, esse ancião me ligou. Aí o Senhor tinha me confirmado. Aí eu fui nessa busca dos dons, né? Cheguei para orar, eu tenho por costume, de hora que eu ajoelho, eu fazia assim, cruzo meus braços assim para orar. Né? E quando eu fui cruzar os braços, assim, milésimo de segundo, eu percebi que na ponta dos meus dedos começou a formar aquelas bolhas com aqueles dois fogos, o azul e o dourado. E quando eu fechei a mão, aquelas fagulhas caíram assim no chão, em frente à tribuna e em cima, no púlpito. Aí o Senhor disse assim, assim será neste culto hoje. Glória a Deus. Levantei o andamento da busca dos dons. Deus fez uma festa muito bonita naquele culto, Moisés. Até inclusive tinha alguns cooperadores ali que hoje foram levantados para anciões que Deus batizou com a promessa do Espírito Santo naquele culto, né? E aí, irmão, no andamento, quando chegou na liberdade dos santos testemunhos, eu comecei a contar obras e o Senhor falou para mim assim, meu servo, diga para a igreja que a busca dos dons já iniciou a partir do momento que você falou, Deus seja louvado. Então, eu já vou começar agora a batizar as almas com a promessa do Espírito Santo. Então, a igreja permanece em bastante comunhão. Quando eu falei assim, a igreja aumentou a comunhão. E quando aumentou a comunhão, o Senhor falou para mim assim, está vendo esse meu servo no primeiro banco? Pergunta para ele se ele tem desejo de receber a promessa do Espírito Santo. Aí eu virei para ele e falei, irmão, qual o ministério do irmão? Ele falou, sou cooperador. Eu falei assim, o irmão é selado? Ele disse, não. Eu falei, o irmão tem desejo de receber a promessa do Espírito Santo? Aí ele ficou assim meio tímido. Aí olhou para o ancião que estava do lado dele, né? Como se diz, posso responder? Né? Mas naquela hora eu tornei a perguntar, irmão, o Senhor te manda perguntar. O irmão tem desejo de receber ou não? Aí ele falou, tenho, irmão, tenho sim. Eu falei, então vem aqui, irmão. Vem aqui na tribuna que Deus vai te batizar com a promessa do Espírito Santo agora. Aí ele ficou em pé, mas ele não veio. Eu falei, vem, irmão, vem aqui na gradinha. Quando ele veio, Deus deu a graça de colocar a mão no ombro dele. Quando a mão bateu no ombro, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Quando Deus selou ele, irmão, aquele ancião virou para mim e falou assim, irmão Jonas, aquele outro cooperador também não é selado ainda. Falei, não é, irmão? Então vem aqui. Tem desejo de receber? Vem aqui. Aí ele veio. Quando ele chegou,
Deus deu a graça de colocar a mão no ombro dele, Deus batizou ele com a promessa. Quando Deus batizou esses dois irmãos com a promessa, irmão, foi como se uma bomba atômica caísse no meio da igreja. Bum! Aí Deus selou um monte. Aí o ancião começou a contar quantos Deus selou com a promessa naquela hora. Deus foi selando, selando, selando. E eu sei, irmão, que, resumindo, eu encerrei a busca dos dons 9h10. 9h10, dentro do horário, né? 9h10. Só que eu saí com a minha família, entrei no carro que estava na porta da igreja, eu ia para a casa do ancião para jantar lá com ele depois do culto. Só que ele foi sair do culto, era mais de 10 horas da noite, que Deus continuou selando as almas com a promessa do Espírito Santo. E nesse culto, Deus batizou 202 almas com a promessa do Espírito Santo. Foi nesse dia. Aonde foi esse culto para as pessoas que não acreditam, ou as duvidosas, ou os Tomé que tem no nosso meio? Toca na ferida, vai lá. Onde que foi? Esse culto foi em Campinas, no Parque Fazendinha. O irmão é ancião lá até hoje, esse daí não? Até hoje. Então, Deus fez muitas obras bonitas, inclusive depois ele me convidou para ir com ele em outros lugares, que Deus deu a graça de atender busca dos dons ali também. Outra pergunta para você, meu irmão. Nesse sentido, essas obras maravilhosas, lindas, eu sei por alto que tem uma igreja que você foi que Deus selou 400, mais de 400. Conta para nós isso daí. Foi muito lindo esse culto, irmão. Foi muito lindo, maravilhoso mesmo. Deus fez assim uma obra que mexeu no coração de toda aquela igreja. Inclusive, nesse culto, irmão, Deus fez muitos milagres, muitas obras, além de batizar almas com a promessa do Espírito Santo, em uma quantidade expressiva. Também Deus curou um menino que estava desenganado pela medicina, né? 1% de vida, um problema gravíssimo no seu coração, que toda aquela irmandade já tinha conhecimento do assunto desse menino, que era uma família tradicional, né? Lá em Alagoas, né? E o que acontece, irmão? Já os irmãos do ministério já vinham anunciando, né, o pedido de oração para esse menino que estava internado, que ia passar por uma cirurgia, certo? Porém, olha como que Deus trabalha, irmão. A busca dos dons ia ser no sábado. Na sexta-feira, esse menino estava internado, nós não sabíamos de nada, menino internado. Na sexta-feira, os médicos chamou a família e disse assim, olha, como teu filho tem 1% de chance de viver nessa cirurgia, nós vamos fazer assim, nós vamos liberar ele para ir embora para casa, então vocês vão ficar com o menino sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira de manhã, logo pela manhã, umas 6 horas da manhã, já traz o menino para a gente internar, porque ele vai passar por uma cirurgia. Nós estamos liberando ele, porque talvez ele não aguente a cirurgia e fique na mesa, né? Então, aproveitem o seu filho nesse final de semana, o máximo que vocês puderem. Não deixe ele fazer esforço, né? É repouso absoluto, só deitado. Tá bom. Deixou o menino vir embora para casa, o menino foi embora para sua casa, e alguns irmãos foram visitar o menino na sexta-feira em casa. E no comentário falaram que ia ter busca dos dons no outro dia seguinte, no sábado. E o menino virou para o seu pai e disse assim, pai, deixa eu ir na busca dos dons que vai ter amanhã. Aí o pai dele já na hora, já bloqueou ele e falou, não filho, você não vai. Os médicos disseram que é repouso absoluto, então você vai ficar dentro de casa, a gente vai estar aqui com você, nós também não vamos na busca dos dons. O mesmo Deus que está lá, está aqui, né? Então vamos ficar em paz aqui na nossa casa. Aí o menino, irmão, é uma coisa que eu sempre falo para a igreja, irmão.
Nós temos que mexer no coração do nosso Pai se nós queremos alguma coisa. Se nós queremos receber de Deus alguma coisa, irmão Isaías, se o irmão quer receber, os irmãos que estão nos ouvindo, quer receber de Deus alguma coisa, que é o nosso Pai, mexa no coração dele. E esse menino fez isso, irmão. Serviu de exemplo naquela busca dos dons. Ele serviu de exemplo. Quando ele virou para o pai e disse assim, ô pai, eu ouvi quando o médico disse que eu só tenho 1% de vida. Deixa eu ir nessa busca de dons. Talvez seja a última que eu vou. Talvez nunca mais o pai vai me ver do lado do pai numa busca de dom. Deixa eu ir. Aquilo cortou o coração dos pais. Começaram a chorar. E falou assim, tá bom, filho. Então vamos fazer assim, ó, nós vamos acertar assim. Nós vamos ir na busca dos dons, só que nós vamos chegar mais cedo, sentar lá atrás, no último banco. E depois, antes de encerrar, de dar aquele movimentação no povo, nós saímos porque você não pode fazer esforço físico, tá bom? Não, tá bom então, pai, eu só quero ir na busca dos dons, porque pode ser a última que eu vou ver. Aí tá bom. O menino tinha 10 anos de idade. Aí chegamos, Deus preparou, iniciamos a busca dos dons, não sabia disso. Não sabia disso. E realmente o menino foi, não sentaram no último banco, sentaram no penúltimo banco, porque o último já estava cheio de irmãos. E aí tá bom, ficaram lá. E começou o serviço da busca dos dons, e o Espírito Santo nos visitando. Dali a pouco, irmão, antes da oração, da primeira oração, o Senhor falou para mim assim, diga para os irmãos do ministério, peça para eles a liberdade de trazer as crianças aqui para cima do púlpito, porque hoje eu vou fazer uma grande obra nesta igreja. E as crianças precisam estar em cima do púlpito com você. Chame os meninos e as meninas, porque quando eles começarem a subir os degraus do púlpito, eu vou começar a batizar com a promessa do Espírito Santo. O Senhor falou isso para mim. Aí eu virei para o ancião que tinha me convidado, o irmão Elias, que é o ancião regional lá, o mais antigo. Falei, irmão Elias, o senhor me fez saber esta parte, irmão. Aí eu falei para ele, e ele disse assim, ô irmão, faz tudo que Deus te fizer saber. Falei, tá bom. Então o Espírito Santo me fez saber de convidar as crianças que estão aqui para subir aqui em cima do púlpito, porque quando vocês começarem a subir, o Espírito Santo vai começar a batizar as vossas almas com a promessa do Espírito Santo, com evidência de línguas. E aí as crianças começaram a sair, as mães começaram a mandar, os pais começaram a mandar, e as crianças começaram a pisar nos degraus, irmão Isaías. Deus foi batizando elas com a promessa do Espírito Santo. E a subindo, manifestando em língua, e Deus foi tomando toda a igreja. E as crianças todas manifestando, parecia aquele monte de passarinho, cantando lá em cima do púlpito. Glória a Deus. E aí o que aconteceu, irmão? Quem está em cima do púlpito tem uma visão geral da igreja. E eu estava lá, e eu percebi que lá atrás, um menino ficou em pé. Era esse menino enfermo. Ele ficou em pé, e eu percebia que ele falava alguma coisa com alguém que estava do lado, que eu imaginei que era o seu pai, e apontava lá na frente do púlpito. Né? E depois eles mesmos nos contaram, e era o pai dele. E ele dizia assim, olha lá, pai, os meus amiguinhos, irmãozinhos, que congregam comigo na reunião de jovens, olha, eles estão falando em línguas, eles foram selados, pai, deixa eu ir lá também. Eu via que o pai dele falava que não, ele falava que sim, insistia, o pai falava que não, sim, não, até que ele fez? Mexeu no coração do pai dele de novo, irmão. Falou assim, pai, hoje é sábado, talvez na segunda-feira eu já não esteja mais aqui. E quem sabe hoje Deus me batiza com a promessa do Espírito Santo. E se ele me levar embora, pai, eu já vou falando em línguas. Deixa eu ir, pai. E aquilo mexeu no coração do pai de novo. Mas não tinha como passar, irmão Isaías. Estava muito lotada a igreja, muito lotada. Sabe? No lugar assim, nos corredores onde cabia 3, 4 irmãos, tinha 6, um do lado do outro. Então estava muito lotado. Então o que o pai fez? Pegou o menino assim pela camisa e pela calça aqui no cinto, ergueu o menino para cima
e entregou para os irmãos que estavam em pé no corredor. E aí os irmãos começaram a passar o menino de mão em mão. E o menino foi vindo para frente. Quando a igreja viu que era aquele menino que estava vindo no alto, carregado de mão em mão, irmão, Deus tomou a igreja numa explosão de virtude. Sabe quando a igreja entra na comunhão e aquela virtude toma todo mundo, que ele sobe na comunhão e não desce mais? E o menino veio vindo, veio vindo, veio vindo. Quando chegou no último irmão, ali próximo da gradinha, ele pegou o menino. Quando pôs no chão, Deus batizou o menino com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando Deus selou o menino, que eu vi que Deus selou o menino, o irmão que colocou, conhecia o menino, falou, Deus selou o menino com a promessa. Ele está falando em línguas. Quando eu virei para a igreja, para falar que Deus tinha selado o menino, estava vindo mais 7 meninos, de mão em mão, por cima, assim, na igreja, no meio do povo, e foi colocando lá em cima, Deus foi batizando eles, Deus selou aqueles 8 meninos que vieram por cima, Deus selou todos eles com a promessa do Espírito Santo. Nessa explosão, irmão, Deus batizou mais de 400 almas neste culto. E aí, irmão, eu contei uma obra, que essa também ficou marcada, que Deus fez no Japão, através de uma ligação assim, como se fosse uma live, né? Uns irmãos do Japão ligou para mim, né? E conversamos pelo Skype, lembra do Skype? Conversamos via Skype. E tinha irmãos do sul do Japão e do norte do Japão. E aí conversei com eles, né? Eles estavam numa reunião, vários irmãos, né? Na ligação. E aí comecei a contar algumas maravilhas para eles, depois apresentei a minha família. E apresentei um filho meu. E esse meu filho, Deus deu uma dádiva para ele muito grande. Ele fala muitas línguas, sabe? Variedade de línguas. Então, se tiver 30 pessoas numa sala e Deus batizar as 30 com a promessa do Espírito Santo, cada um numa língua diferente, ele manifesta todas as 30 línguas, ele conversa com os irmãos nessa linguagem. Né? Então foi uma dádiva que Deus deu para esse meu filho. Aí o que aconteceu, irmão? Nessa hora, esse meu filho começou a conversar com uma irmã lá do Japão, né? E aí ele disse assim, eu percebi que ele ficou na comunhão. E quando ele ficou na comunhão, ele disse assim, irmã, posso fazer um pedido para a irmã? Ela falou assim, pode, irmão? Ele falou assim, então tá bom. Eu gostaria muito que a irmã recitasse para mim um verso da Bíblia no dialeto que a irmã está aí no Japão. Ela falou, tá bom. Aí ela começou a recitar. Quando ela começou a recitar, Deus tomou ele na mesma linguagem que ela estava recitando. E aí ele virou para ela e disse assim, irmã, o Espírito de Deus me fez saber que a irmã ainda não é selada com o Espírito Santo com evidência de línguas. A irmã tem desejo de receber? Ela começou a chorar e disse, sim, irmão, eu tenho muito desejo. Aí falou assim, então tá bom, a irmã tem um véu fácil aí? Falou, tem, coloque o véu. Colocou o véu, aí ele virou para ela e falou assim, a irmã sabe da glória? Sei, irmão, então vamos ver se a irmã sabe. Quando ela deu glória, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo lá no Japão. E eu contei esta obra também nessa busca dos dons. Tá bom, encerrou a busca dos dons, né? Deus selou bastante alma, viemos embora. Quando eu cheguei aqui no aeroporto Viracopos, em Campinas, meu telefone voltou a funcionar. Naquela hora, um irmão de Maceió me ligou, chorando. Bom, Jonas, paz Deus, tudo bem, irmão? Então, eu estava na busca dos dons e eu clamei tanto a Deus e Deus não me selou com a promessa do Espírito Santo, com evidência de línguas, e eu tenho um desejo muito grande, irmão. E eu criei na obra que o irmão contou, aquela obra do Japão, que Deus selou através do telefone. Irmão, eu estou no telefone, fique na comunhão, eu preciso receber, irmão. Glória a Deus. Quem quer, corre atrás, irmão Isaías. Aí o que aconteceu? Ficamos na comunhão e falei para aquele irmão, então você crê mesmo? Você quer receber? Quero. Falei para ele assim, o irmão sabe da glória? Sei. Então deixa eu ver se você sabe mesmo. Quando ele foi falar, Deus batizou ele com a promessa. E ele começou a manifestar, e aí desligou o telefone, e Deus fez essa obra com ele. Tá bom, cheguei na minha casa, no outro dia o ancião me ligou, paz Deus, irmão Jonas, tudo bem? Falei, louvado seja Deus, chegou bem de viagem, chegamos, graças a Deus.
Ele falou assim, irmão, tenho muita obra para contar para o irmão. Mas sabe aquele menino, o primeiro menino que veio por cima, que Deus, que o primeiro menino que foi pego por cima, assim, de mão em mão, eu falei, sim, irmão. Ele falou assim, então, aquele menino, aí a hora que ele foi falar, eu falei, então, Deus selou ele com a promessa, né, irmão? Ele falou, selou, irmão, Deus selou ele com a promessa, mas vou contar a obra que Deus fez. Aí ele contou que o menino estava desenganado, só tinha 1% de vida, e quando ele relou o pé no chão, que Deus batizou ele com a promessa, Deus deu um coração novinho para ele naquela hora no culto. No outro Glória. dia, fez os exames e Deus libertou o menino por completo. O nome do Senhor está sendo glorificado aqui nessa live. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Que coisa linda. E nessa busca dos dons, o Senhor selou mais de 400, foi essa? Isso, mais de 400 almas nesse santo culto. Os irmãos estão perguntando aqui, o irmão Elias, junto com os conservos, companheiros, estão perguntando como que é essa dádiva de Deus selar grupos de irmãos com a promessa do Espírito Santo. Assim, evidências de línguas, intermédio na busca dos dons, levantar 200, 400, 500 pessoas seladas com a promessa. Você contou no início que o anjo falou com você e o fogo estava na tua mão. Você batia e o fogo expandia. Sim. Como que você vê Deus selando? Você vê uma pomba passando, fogo acontecendo? O que aquelas pessoas têm que proporcionar, fazer, preencher as lacunas dessa esfera física que nós temos para entrar num ser espiritual, para ser uma relação espirituosa? Explica para nós, por gentileza. Moisés, é assim, ó. Uma coisa eu sempre anunciei nas buscas dos dons, e para a Irmandade em geral, às vezes irmãos que vêm nos visitar, né, até irmãos do ministério, o que eu sempre passo para eles? O seguinte, irmão, para ser usado, o homem de Deus ele tem que ser ousado. Isso é uma frase que eu sempre vou anunciar. Para ser usado, tem que ser ousado, né? Eu me lembro quando o Senhor falou comigo nesse dia da primeira busca dos dons aí, que Deus selou 202 almas, o Senhor falou para mim, chama o povo para frente, pergunta quem não é selado com a promessa do Espírito Santo, manda levantar a mão. Aí quando levantaram a mão, eu falei assim, quem tem desejo de receber, então vem aqui para frente. Os irmãos que já é selado, dá um passinho para trás, deixa esses irmãos que não é selado ainda vir para frente. Moisés, o que acontece? A pessoa, a partir do momento que ela está sentada no banco, ela tem a coragem de levantar a mão, é porque ela creu. É porque ela foi ousada também, porque existe o espírito da vergonha que manifesta no meio do povo, da timidez, né? Então ela teve a ousadia de levantar a mão. E quando eu anuncio assim, então quem tem desejo de receber, vem para frente, a pessoa tem a capacidade de levantar do banco e ir lá na frente, irmão, ir lá na frente, ela também foi ousada, entendeu? Então o espírito dela já está preparado. O que ela precisa é continuar na mesma comunhão e glorificar a Deus. E glorificar a Deus. Aí faz uma junção, entendeu, irmão? É uma junção. O Espírito de Deus. É assim, ó. O que eu anuncio? Vamos pegar o nosso glória aqui, ó. Pegar o nosso glória e mandar lá para cima, que Deus vai pegar da glória dele lá de cima e vai mandar aqui para baixo. É uma junção. Uma observação aqui, irmão. Nosso querido e amado irmão Odilon foi diácono na Congregação Cristã no Brasil por 15 anos no Ceará, em Eusébio. Ele está participando da live. Hoje ele é diácono na Comunidade Cristã no Brasil, atende a obra lá. O servo de Deus é subtenente da Polícia Militar, é a sua profissão. E ele colocou aqui um texto com muita equidade sobre alguns comentários que estão vindo contra a honra da tua pessoa. Então eu peço, irmãos, por gentileza, os irmãos respeitem o nosso convidado.
Se alguém não quer ficar na live, não precisa ficar, pode se retirar, não tem problema. Mas, por favor, respeite o nosso convidado, respeite a honra dele, por favor, né? E coisas pessoais, depois vocês tratam por telefone. Aqui não é lugar para defamações, verdades ou inverdades, tá bom, querido? Eu quero agradecer ao irmão Elias, que está filtrando toda essa comunicação nossa. Quero agradecer ao nosso irmão Odilon também, que é subtenente da Polícia Militar, está aí nos ajudando também. Por gentileza, irmãos, respeita a norma. Peço, no grato amor de Cristo, que os irmãos, por gentileza, tomem uma precaução com isso aí, para não ficar aqui denigrindo a imagem do nosso irmão Jonas, que veio com muito amor falar das coisas de Deus. Aqui nós não estamos falando de igreja, não estamos falando de pessoas, nós não estamos falando mal das outras pessoas, mal das outras igrejas, nós estamos falando de um ser espiritual para nós se achegar mais a Deus. Quero pedir desculpa a você, meu querido irmão Jonas, para me tomar esse tempo, porque é preciso falar para que as pessoas possam se conter em alguma coisa, tá bom? Vamos voltar. Irmão Jonas, eu estive junto com o irmão Jarbas de Paraibuna. O Jarbas foi meu ancião, atendi a obra em Paraibuna também. E estava marcada uma busca dos dons em São José dos Campos. E eu sentado ao lado do irmão Jarbas, e você estava atendendo aquela busca dos dons. Que glória que foi aquela, que virtude, que alegria. Agora, eu quero perguntar para você. Eu vi que você estava atendendo, mas você tinha uns companheiros que seguiam o irmão, né? Acompanhava, parece que era um casal de irmãos que congregavam. Como que era? Conta para nós isso aí. Porque eu via eles andando no corredor, colocando a mão na cabeça da turma e Deus ia batizando com a promessa. Conta para nós. Sim. Eu não sei se o irmão recorda lá atrás que tinha... porque como foi no começo, será no fim, né, irmão? Então, Deus se usava de alguns irmãos, eu lembro, na minha infância, que Deus se usava de alguns irmãos, que também um irmão atendia a busca dos dons, e alguns companheiros dele saíam no meio do povo, ajudando a irmandade. Porque via alguns irmãos ali chorando, clamando a misericórdia de Deus, para Deus poder operar uma obra na vida deles, também lembrar deles, né? E o que acontecia, irmão? Aqueles irmãos iam lá e ajudavam eles. Pai, irmão, não pare de clamar, continua clamando a Deus, Deus vai te abençoar. E ajudava junto, vamos glorificar a Deus junto. E começava a glorificar a Deus junto e Deus batizava as almas com a promessa do Espírito Santo. Outros, eles davam um abraço e Deus batizava com a promessa do Espírito Santo. Sim, o Senhor nos deu a graça de conhecer alguns irmãos, né, que estiveram na nossa casa. E começamos a viajar junto com esses irmãos, e o Senhor colocou essa parte no meu coração, de orar com esses irmãos, né? E Deus dispensar a eles também o dom da dispensação. Então, eram dois casais, e as duas irmãs ficavam do lado das irmãs, os dois irmãos do lado dos irmãos, e de repente eu via ali uma irmã chorando bastante, que estava com bastante desejo de receber. Eu pedia para uma daquelas irmãs, dá um abraço nessa irmã. Aí Deus batizava ela com a promessa do Espírito Santo, e do mesmo lado, os irmãos fazendo isso, a mesma coisa. Ajudando os irmãos, e nisso Deus batizava, esse comprazinho, batizava bastante almas com a promessa do Espírito Santo. Isso Deus fez bastante vezes, né? Em muitas igrejas que nós fomos, Deus fez muitas obras assim. O irmão ainda congrega quando o irmão vai atender alguma busca dos dons, pregar alguma coisa, essa família, esses casais também ainda te acompanha nessas missões? Ou não? Cada um foi para o seu lado, cada um servindo a Deus de uma parte, como que tá? Não, então, foi assim, irmão. Existe algumas vezes que nós nos encontramos, né? Agora, recente, devido eu ter mudado de cidade, nós não estamos numa constância, né? Então, mas são meus amigos ainda, continuo na mesma comunhão, né? Mas naquela época, lá atrás, quando o irmão me conheceu, que eu estava com eles, era mais vezes a gente estivemos juntos.
Porém, agora já faz algum tempo que nós não estamos juntos devido a ser mudado de região. Uma pergunta. Na sua casa, Deus selou mais de 2.000 almas com a promessa do Espírito Santo em evidência de língua? Conta um pouco para nós desse penhor, como que foi? Foi tudo em um conjunto só, na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano? Deus revelava para você antes da chegada, como que ia ser? Fala para nós um pouco disso daí. Não foi tudo de uma vez, né? Assim, a nossa casa é muito visitada, né? Todos os dias, né? Às vezes até durante o expediente do nosso trabalho, né? Tinha irmãos que vinham nos visitar, 3, 4 carros, né? E aí nós íamos reunir na hora da oração, dobrávamos o joelho, o Espírito Santo passava por ali e batizava as almas com a promessa. Então batizava 10, 20 com a promessa. Então foi assim. Então nesse inteirinho, Deus batizou aí mais de 2.000 almas com a promessa do Espírito Santo na nossa casa. Inclusive tem um irmão, hoje o Senhor já recolheu ele, da cidade, região de Campinas, Hortolândia, cidade de Hortolândia. Esse irmão levou muitos irmãos na minha casa, né? E eu não sabia, ele levava 3, 4 irmãos, né? Aí, na outra semana, ele ia com 2 carros e Deus fazia bastante obras, né? Você lava 5, você lava 6, né? Às vezes você lava todos, né? Às vezes você lava um, glória a Deus, né? Porém, ele anotava na cardenetinha dele todos os irmãos que ele levou na nossa casa. Esse irmão é um irmão que morava em Hortolândia, o senhor já recolheu ele. Ele era chaveiro na cidade de Hortolândia. Ele é muito conhecido. E aí, irmão, ele levou na minha casa e anotou todos que Deus batizou com a promessa do Espírito Santo. Aí um dia ele pegou, ele estava com a cardenetinha na mão fazendo uma anotação. Eu falei, que anotação que é essa, irmão? Ele falou assim, ô irmão, não me perdoa, mas eu vou falar para o irmão aqui, ó, todos os irmãos que eu trouxe na sua casa e Deus batizou com a promessa do Espírito Santo. E aí eu conto cada um, né? Eu falei, ô irmão, faz a contagem? Faço. Aí ele me falou a quantidade que tinha levado na minha casa, né? Que até surpreendeu, que só da região ali de Campinas, Hortolândia, tinha sido mais de 600 almas que Deus selou com a promessa do Espírito Santo. Eu vou aproveitar esse pico de audiência, esse povo todo feliz que está aqui cultuando junto de nós, falando bastante coisas boas, essa boa comunhão que estamos. E eu quero deixar marcado aqui, junto com você, como nós conversamos um pouco antes, o dia 3/4 de 2022, você está junto de nós para buscar os dons de Deus aqui em Francisco Morato, na Comunidade Cristã no Brasil, na Rua das Margaridas, número 664, em frente à creche Olavo Bilac, perto do Mercado Manancial, na Rua da Estação. Na parte de cima tem o Terminal Leste, na mesma rua é a nossa igreja. Quero chamar todo o povo que não é selado com a promessa e tem o desejo de ser selado com a promessa, receber o dom de Deus. Estou falando coisa que eu vi. Eu estive em São José dos Campos, junto dos servos de Deus, e vi com os meus olhos muitos de pé, falando em evidência de língua, dizendo que Deus selou com a promessa. Então, irmão, aqui online, já posso deixar marcado isso? O Rudinei de Cajati está vindo. O Rudinei de Cajati está vindo dia 29, dia 30. Ele vai ficar comigo aqui em casa e vai pregar a palavra para nós na comunhão no dia 30 aqui em Francisco Morato. Vamos fazer um mês de abril de festa, um mês de alegria. Já posso deixar marcado na minha agenda aqui, no dia 3/4? Pode marcar, pode marcar. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, estaremos juntos. Os irmãos já estão dizendo aqui, opa, estou dentro, já estão querendo vir. Já estão querendo vir. Dia 3/4 de 2022, já estou marcando na minha agenda, nosso irmão Jonas, dos dons de Deus, dos selos de promessa, com o penhor de Deus, estará aqui em Francisco Morato, na Comunidade Cristã no Brasil. Ó, os irmãos falam,
Os irmãos falando, vou buscar a minha porção, glória a Deus. Pessoal, você está vendo o comentário aí? Consegue ver, não? Já pergunta para o povo se ele sabe da glória. Algum segredo, algum segredo peculiar antes? As pessoas têm que consagrar 7 dias, uma semana, subir um monte, tem alguma coisa, um jejum para fazer, alguma coisa para receber o dom? Fala para nós. Bom, Isaías, não digo consagrar 7 dias, né? A gente tem que estar, assim, em constante consagração, né? Mas se aproximar de Deus, né? Sim, a pessoa deve se aproximar do Senhor mesmo, né? Em algum aspecto. Dá um conselho para os irmãos que estão aqui, que têm o desejo de ser selado com a promessa, que eles vão vir. E claro que eles querem sair daqui com o selo, com o penhor da promessa do Espírito Santo. Dá um conselho para eles. O que eles têm que fazer para se aproximar de Deus dentro desse período? Já ficar firme para receber o penhor. Fala para nós, você que sempre está acostumado com esse ritmo de selo da promessa, né? O que eu aconselho aos irmãos, nós devemos assim, ó, se nós pegarmos e olhar para o céu e vermos um avião, nós vamos ver ele bem pequenininho. Mas se nós formos até lá no aeroporto quando ele descer e nós chegar pertinho dele, ele vai ser muito grande. Assim é Deus. Se nós olhar Deus distante dele, nós vamos fazer Deus pequeno. Porém, se nós se aproximarmos de Deus nas nossas obras, nas nossas conversas, nos nossos assuntos, no nosso andar, no nosso levantar, né? No clamar, na confiança em Deus, na ousadia de Deus na tua vida, com certeza você vai ver um Deus grande quando você se aproximar dele. Pode ter certeza absoluta que o que você for buscar, você vai levar. E uma coisa eu deixo claro aqui, irmão Isaías, para todos que estão ouvindo, o Espírito de Deus, ele não se fecha só em linguagens, né? A obra de Deus, os dons, variedade de dons, evidência de línguas, dom de expulsar demônio, dom da interpretação, dom da cura, dom de expulsar demônio, né? Então tem uma variedade de dons que Deus pode derramar no meio do povo, dom da caridade, né? Todos nós somos imperfeitos, então buscar a perfeição de Deus em nós, né? Porque esta graça, ela não é por mérito, né? Todos que estão nos ouvindo, né, nós devemos saber de uma coisa: essa graça Deus não deixou ela por mérito, para que ninguém bata no peito e dizer assim, Deus me salvou porque eu sou bom. Não, irmãos, nem Cristo quis ser bom, ele disse, bom é meu Pai que está no céu, né? Então essa graça por misericórdia, e o que vai prevalecer no último dia não vai ser mérito de ninguém, vai ser a misericórdia de Deus na nossa vida. Então, tem muitas pessoas que estão aí e falam, eu acho que eu nem vou na busca de dom, porque eu sou tão fraco, tão fraca, Deus não vai nem olhar para mim. É você que Deus quer. É você que Deus quer. Venha do jeito que você está, entendeu? Procura se aproximar de Deus, né? Clame pelo amor e pela misericórdia de Deus, e com certeza, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lanço ele fora. Exatamente. Continua prosseguindo sobre essa falácia, porque eu estou escrevendo o horário, o endereço, eu vou deixar fixado aqui na tela, para as pessoas já estão dizendo, eu não vou perder por nada, essa eu vou estar, eu quero estar lá. Então, por gentileza, vai preparando este povo, porque em abril será uma grande glória na comunidade cristã no Brasil. Já vai começar o mês bom. Primeiro domingo do mês, às 18 horas, no dia 3/4 de 2022. Irmão Jonas, no dia 29, semana do dia 29, é o último domingo. Muitos irmãos vão estar chegando, para a Assembleia Ordinária Geral. Irmãos do Ceará, irmãos do Mato Grosso, irmãos do Paraná, irmãos de Minas, irmãos do Rio de Janeiro, diversos estados brasileiros, nossos irmãos da comunidade cristã no Brasil, lá
da Inglaterra, do Portugal, o Rudinei de Cajati que está na Espanha. Então vai ser um mês de festa, um mês de alegria. Prepara esse povo, irmão. Fala com eles aí, por favor, vai lá. O que eu tenho a dizer para os irmãos é assim, o meu pai, ele tinha calo no joelho, que ele chegava a cortar com a gilete, né? De tão grande que era o calo e até rasgava assim as calças assim no joelho. Quando ele dobrava o joelho assim, estragava a calça assim, de tão grande que era o calo que ele tinha no joelho de orar. Não precisamos assim fazer calo no joelho, né? Mas orar, né? Ser grato a Deus, buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o sentimento, e com certeza o Espírito Santo de Deus, ele vai envolver o povo, né? Porque Deus, ele conhece o íntimo do coração, né? E ele vai julgar os homens pela intenção que está no coração do homem, né? Então, se a tua intenção, e você que está ouvindo, né? A sua intenção for boa, com certeza, o Espírito de Deus vai te abraçar e Deus vai fazer uma grande obra. Não só em você e na tua família toda também. O Espírito de Deus vai voltar convosco para a vossa casa, né? E a segunda glória, o que eu sempre digo é o seguinte, às vezes tivemos a primeira glória, mas a segunda glória dessa casa será maior do que a primeira glória. Com certeza. Eu preguei isso no podcast que eu fiz com o Rudinei de Cajati, disse para ele que a segunda glória é maior do que a primeira na vida dele. E eu vou pregar isso aqui para você também. A segunda glória na tua vida será maior do que a primeira. Amém. Quem te viu de cabeça baixa vai te ver de cabeça erguida. Amém. Tá bom? Eliseu, quando aquelas pessoas começaram a zombar dele, discriminar, pisotear, o poder que estava em Eliseu era a capa de Elias. E Eliseu olhou para aqueles e disse: que a ursa te devore, que a morte te pega, né? E todos aqueles morreram, porque caluniadores, perseguidores, invejosos, defamadores, existe de panela. É verdade. Mas uma coisa é certa. A luz do fim do túnel Glória a Deus. é para aqueles que têm coragem. Verdade. Ela vai aparecer, vai resplandecer, e tudo que você viveu dentro da congregação cristã no Brasil, pela fé em Cristo, deixa eu pegar minha Bíblia, pela fé em Cristo e pelo poder da palavra que está acima do nome de Deus, eu prego Bíblia, tá? Glória a Deus. Vai acontecer 2 vezes mais com você dentro da comunidade cristã no Brasil. Glória a Deus. As portas não estão só abertas, como está escancarada. Para você vir ajudar nós a ser um catador de latinha. Buscar o exilado, o rebentado, o quebrado, o desacreditado, o moído. Colocar no colo e dizer: enquanto a vida é esperança. Mas aquele que já morreu, se crê em Jesus, até depois de morto viverá. É essa graça que nós conhecemos. Verdade. Estou muito feliz com a sua presença aqui, muito contente de ouvir tudo isso. Nós já estamos 1h23 conversando, passa rápido que nós nem vê. Estou muito grato, muito alegre de você ter participado conosco. Estou te esperando, já está fixado aqui, que no dia 3/4/2022 haverá a busca dos dons em Francisco Morato, com o irmão Jonas, na Rua das Margaridas, número 664, em Francisco Morato, São Paulo, perto do Mercado Manancial, na Rua do Terminal Leste, em frente à creche Olavo Bilac. O horário é às 18 horas o início, tá? Começa às 18, termina às 19h30, tá bom? Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe por ter participado. Estou com você hoje aqui, mas amanhã eu tenho reunião online com o nosso ministério. Até minha agenda sumiu daqui.
Na quarta-feira eu faço a podcast com o nosso querido irmão Gabriel Alencar. E na quinta-feira com o nosso irmão Andrews de São Roque. Então todos estão convidados, tá bom? Pode dar suas palavras de agradecimento a todo o povo. Quer dar um conselho, uma pregação? Sinta à vontade aí. Eu só quero agradecer a oportunidade, né, que o irmão nos fez esse convite. E nesse convite, o nome do Senhor, né, não o nome do Jonas, né, mas o nome do Senhor, nosso Deus, foi glorificado aqui a todo momento, né? E eu quero agradecer o irmão e toda a irmandade que está nos assistindo, né? Está aqui conosco na mesma comunhão. Que Deus abençoe a todos, né? Porque Deus conhece aí o íntimo do teu coração, né? E se o teu coração, no íntimo do teu coração, existe coisas boas, com certeza, a partir dessa live, Deus vai começar a trabalhar na sua vida e cumprir todos os bons desejos do seu coração. Deus que abençoe a todos, Deus abençoe o irmão Isaías por essa oportunidade e com certeza, com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo, Deus vai fazer uma grande festa conosco no dia 3. Tá bom? Glória. Fico muito honrado, feliz com a tua visita, muito contente. Quero agradecer a todos que participaram, todos os irmãos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, coloca a opção todas, tá? Estou aqui de segunda a sexta-feira fazendo o culto do meio-dia. Nosso irmão Josiel, cooperador de jogos, faz o culto da 1h às 14h. Deus está abençoando este trabalho, abençoando esta obra. Muito obrigado a todos que estão sempre conosco. Tá? Beijo no coração de todos. Meu amado, beijo no teu coração. Quero te dar um abraço bem forte aqui no dia 3. Venha antes, fique aqui em casa comigo. Vai ser o dia da reunião, né? Vai ser o dia da reunião, mas esteja junto conosco aqui. Venha antes, venha tomar um café e vamos ficar para o culto. Vai ser uma bênção, vai ser uma glória, vai ser uma alegria, vai ser um prazer. Vamos nos unir em Cristo e juntos seremos mais fortes, né? Deus abençoe, meu amado. Pode apertar o vermelhinho aí. Beijão. Pode apertar o vermelho.